Vamos escolher 3 perguntas. Temos uma lá no canto, temos uma nesse canto, temos o presidente Fernando Henrique, por favor. Presidente. Não, pode ser pela ordem que você enunciou, não há problema, não. Não, por favor. Bem, olha aqui. Eu, em 1980, não me lembro exatamente, desde 83 eu estava no Senado. Em 85, momento de mudanças e tal, a primeira mudança que houve antes da Constituinte foi acabar com o distrital. E nós todos cantamos o hino nacional, como é de praxe. Depois descobrimos que o distrital talvez tivesse sido melhor. Bem, e assim foi, como aqui já foi dito pelo Pestana, cada não sei quantos anos, proposta, reforma e tal. Eu me recordo que, numa certa altura, eu era presidente, o Marco Maciel era quem mais se ocupava da reforma política, e nós aprovamos a lei de barreira, de desempenho. O tribunal anulou a decisão do Congresso. Muito bem. E nós, o tempo todo, estamos buscando uma grande ideia salvadora. Não há grande ideia salvadora. É melhor, eu creio, que a gente tenha uma certa modéstia e ver quais são os tipping points. O que você, mudando um ponto, acarreta consequências no decorrer do tempo em outros pontos. No que diz respeito ao sistema eleitoral, pelo que eu ouvi de vocês, e pelo que viram nos jornais também, corre-se um risco terrível, que é não mexer em nada. Seria importante a PEC, eu não sei o número mais, 282, porque pelo menos mexe em 2 pontos que toda a gente sabe, não os que vão votar, talvez tenham outros interesses, mas os que estão fora, que melhora. Quer dizer, se for possível ter alguma cláusula de desempenho, ainda que seja esta, que é insatisfatória, mas que no decorrer do tempo vai produzir efeito, ou seja, insatisfatória porque é baixa, a barreira é baixa, 1,5%, tudo bem? Mesmo assim, vale a pena, juntamente com a questão da coligação. Acredito que depois, a questão do voto distrital, eu sou favorável também ao voto distrital misto, sistema alemão, tudo isso. Bem, mas o importante é distritalizar. E eu acho que é mais visível a distritalização com efeitos que ela tem na eleição de vereadores. E há uma vantagem, não são os vereadores que vão votar, são os deputados. Mais facilmente alteram a vida dos outros que a própria. Claro. Né? E eu acho que seria útil que, já se fosse possível, na próxima eleição de vereadores, votar agora, ou quando seja, e na próxima eleição de vereadores, se distritaliza. Vamos ver o que acontece. Não vamos tomar uma decisão já de generalizar o sistema para todo o Brasil. Vamos dar um passo. Em outros termos, eu acho que, se nós não tivermos a prudência de ver o que dá para fazer e que tenha consequências no tempo e quisermos resolver tudo de uma vez, não vai ser resolvido nunca nada. A mesma coisa no que diz respeito à questão de financiamento. Perdão, mesmo antes disso, né, no que diz respeito ao voto alemão, misto, ou seja, uma lista de partidos e uma lista de pessoas, na Bélgica você pode alterar a ordem, para evitar o controle total feito pelas oligarquias partidárias. Talvez seja demasiado sofisticado, mas, de qualquer maneira, há modos de você evitar que o partido feche tudo. Mas o mais importante é criar um mecanismo que você naturalmente reduz o número de partidos. Essa questão está ligada ao acesso a dinheiro, para falar em português claro. Os partidos foram se organizando crescentemente, não os aqui representados hoje, mas a maioria dos partidos recém-criados foram partidos que se organizaram para ter acesso ao dinheiro, seja via venda do tempo de televisão, via obtenção de cargos no governo federal, porque aí esses cargos permitem... É isso, o objetivo é corporativo. Não são partidos, são agregados. Acontece que a nossa Constituição nos levou ao presidencialismo de coalizão, necessariamente, porque ela obriga que o presidente seja eleito por maioria absoluta e o partido do presidente nunca teve mais de 20% dos votos. Como é que você governa? Tem que fazer aliança. Bom, isso é o que era o presidencialismo de coalizão, que é normal, digamos. Foi deturpado e se transformou no que eu chamo de presidencialismo de cooptação. Por quê? Porque na coalizão, ao menos idealmente, os partidos se juntam a partir de um objetivo, um programa.
Mais ou menos, mas tem a ideia fundamental é coligar aqueles que estão de acordo com o programa, e o governo tem que ter agenda. Quando o governo não tem agenda, aí não há o que faça nada que dê cimento às coligações. Nós vivemos vários momentos que o governo não tem agenda que necessite do Congresso, porque as coisas vão indo razoavelmente bem. Muito bem. Com o tempo, houve uma mudança que vai afetar, e é o último ponto que eu queria perguntar a vocês. Pergunto sobre essa ideia de ir mais pouco a pouco e começar pela Câmara de Vereadores, pela eleição de vereadores. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre financiamento, que é a seguinte. O que aconteceu nos últimos anos com essa transformação de coalizão em cooptação? Porque, na verdade, quem paga tudo é o Tesouro. Descobriu-se um sistema pelo qual empresas e partidos se financiam via aumento do valor do contrato no Tesouro. E é corrupção. Aí é corrupção. Uma corrupção mais grave do que a corrupção individual, porque é o apodrecimento da democracia. A Lava Jato, que ela demonstrou, não foi a corrupção de Caixa 2, ou sei lá, que pode dizer que sempre não é correta, mas sempre houve. Não, é isso, é outra coisa. Porque não é a empresa quem está dando dinheiro, é o Tesouro. Então, tem um olhar favorável que as empresas querem ter do Congresso, dos partidos, é para obter contratos. E tudo passou a ser assim. O que nós estamos vendo é isso, uma distorção tremenda. Isso afetou a crença na possibilidade do financiamento via empresa. E hoje você tem a resistência também de dar o financiamento via Estado puro, exclusivamente, etc. Bem, há mecanismos, a meu ver, que podem minorar essa questão. Primeiro, junto com essa ideia de que mudou a natureza de colisão para corrupção, é uma mudança, a cooptação é uma mudança de natureza, não é só porque é mais ou é menos, é diferente o modo de proceder. Mas eu acho que também não tem nenhum sentido, como no Brasil foi permitido pela lei, a empresa dar a vários partidos. Por que vai dar? Não tomou posição política nenhuma, corrompeu mesmo, na origem, porque dá para todos. Quem dá para todos não dá por razão política, dá por ideológica, dá por razão de obter recursos, por razões de vantagem. Então, eu acho que devia ser proibida mesmo de indivíduos, qualquer doação que viesse a ser dada indiscriminadamente. Eu sei que uma coisa é vereador, outra coisa é deputado estadual, federal, tal, níveis pode ser. E os partidos são diferentes nos vários níveis. Mas, para o mesmo nível, dá para mais de um partido, é uma coisa, em si mesma, corrupta. Eu acho que devia ser proibido. É óbvio que também a fixação de teto de doação, etc., etc., isso está ligado aos gastos de campanha. É preciso limitar os gastos de campanha. E o gasto mais importante, pelo menos quanto eu saiba, é de televisão. E o político é uma ponte entre o empresário e o marqueteiro. E um aumento enorme de gastos de campanha. Se não se reduzir o custo de campanha, o que vai acontecer é o seguinte: o crime organizado e aqueles que têm hábito de doar, sabe quem são? As igrejas evangélicas. Porque na cultura protestante você doa, dá o dízimo, tem dinheiro. Então vão ter dinheiro. Então você fecha todas as torneiras, essas são legítimas. Uma é ilegítima, do crime, a outra é legítima. E vai ser uma predominante também. Então, para você pensar com certo equilíbrio, se não é melhor permitir alguma doação, sobretudo individual, com teto, com limite, com custo mais baixo. E por que não fazer com que a doação seja feita ao Tribunal Eleitoral, que abre contas em nome dos partidos? Abre conta em nome do partido e depois o partido só pode apresentar seus gastos ao tribunal. Dá muito trabalho, o tribunal não está preparado. Prepare-se, sai mais barato do que outra coisa. E você tem aí um mecanismo que permite o fluxo de recursos, não do Estado, de particulares, mas que passam pelo Estado e, dessa maneira, digamos, legitimam, fica melhor. Então, são essas duas questões que eu queria perguntar. Obrigado, presidente. Já vamos passar para os parlamentares. Tem uma pergunta aqui e outra aqui primeiro. Por favor, rapidamente. Rapidamente, Paulo Sotel, do Instituto Brasil, do Wilson Center. Primeiro, um comercialzinho. No final deste mês de setembro, dia 28, nós homenagearemos o presidente Fernando Henrique, porque ele é o criador, foi um dos criadores do programa latino-americano do Wilson Center e do Instituto Brasil, que eu dirijo. Pergunta: há uma ação pendente no Supremo Tribunal Federal favorável
autorização a candidaturas independentes à presidência da República. Eu não sei qual é a viabilidade, o relator será o ministro Luiz Roberto Barroso, não sei a viabilidade desta ideia, eu pergunto, se ela for viável, eu creio que ela teria grande simpatia popular. É boa ideia ou é má ideia? Obrigado, Paulo. Por favor. Boa tarde. Obrigada a todos os palestrantes. Meu nome é Lara Mesquita, eu sou cientista política, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria primeiro fazer uma colocação sobre as coligações. A gente já aprendeu com o Jairo Nicolau que existem várias maneiras de se tratar as coligações e de se dividir as cadeiras dentro das coligações. E eu tenho dúvidas sobre as coligações, mas todos os exemplos que vocês apresentaram são muito ruins. O Enéas não estava coligado, o Prona concorreu sozinho. O Russomano, o PRB não fez coligação. O Tiririca, o PR parou de concorrer com coligação. A gente está falando de transferência de votos dentro do sistema proporcional. Então, vocês são contra o sistema proporcional? Porque no sistema proporcional, no nosso modelo de lista aberta, uma pessoa com pouco voto pode ser eleita porque você está votando no partido, você não está votando na pessoa, e tem transferência de votos dentro da lista. E todos os exemplos citados aqui são sistemas de partidos que não concorreram coligados. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com esse discurso. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que está todo mundo aqui falando estou propondo uma mudança para o sistema alemão. Nós não estamos... A proposta que está no Congresso não é uma proposta de mudança para o sistema alemão. O sistema alemão é um sistema de correção de desproporcionalidade. A gente está falando de simplesmente dividir e eleger as cadeiras meio a meio. Isso é muito diferente e tem efeitos diferentes para a representação. Então, é isso que a gente quer? Né? Qual é a diferença de um sistema de correção para um sistema de sobreposição? Porque isso tem diferença na representação dos partidos. E, por fim, para ser bem direta, não tem um problema que o Brasil tenha 35 ou 70 partidos. O problema é que a gente dê acesso a recursos públicos a partidos que não têm representação na sociedade. Isso foi bem dito pelo Molon, isso foi dito pelo presidente Fernando Henrique, e isso, hoje, é culpa da Justiça. Porque os deputados aprovaram uma mudança que proibiu o acesso a recursos de partidos que não tinham desempenho eleitoral. Você não pode ter acesso a recursos se você não participou de um processo eleitoral, e o STF refutou isso. Então, assim, de novo, quando a gente fala é um problema ter 70 partidos, 100, os Estados Unidos têm uma centena de partidos, a Alemanha tem não sei quantas dezenas de partidos. Então, qualificar um pouco o debate, sobretudo para os senhores no parlamento que vão fazer as mudanças, vai ajudar a gente a refletir, a pensar melhor sobre o que a gente está fazendo. E, por fim, eu queria ouvir de vocês qual seria a solução para o desenho dos distritos eleitorais, porque a gente fala de mudança de sistema, mas não entra na questão mais complicada, que é a questão dos distritos. Obrigado, Lara. Obrigado. Temos várias questões aqui. Vou propor... Vocês vão ganhar o prêmio Nobel aqui, né? Vamos propor 3, 4 minutos para que cada um fale sobre os temas, para a gente avançar e encerrar. 5 minutos no máximo, aqui a gente encerra. Por favor. Marcos. 5 para cada um. Bem... Telegraficamente, então, o presidente Fernando Henrique toca na questão do distrital misto, experiência na eleição acima. O Serra chegou a propor isso e estava no relatório do Vicente Cândido para 2020. Aí os vereadores começaram a telefonar, não façam um laboratório, não nos usem de cobaia, façam o distrital misto com vocês. E aí... sim. Mas aí os deputados, como são muito sensíveis aos argumentos dos vereadores, é isso, é uma caixa de ressonância da sociedade, mas estava no texto inicial e não está mais. Está previsto no texto, porque, só para deixar claro, são 2 PECs e um projeto de lei infraconstitucional que estão tramitando, que convergem, ou deveriam convergir, não necessariamente convergem. Então, essa questão do distrital misto estava e não está mais. Está proposto o distritão para vereador em 2020. Financiamento, o acesso ao dinheiro. O senhor deu uma entrevista uma vez, que eu achei genial. O jornalista falou, de onde vem o dinheiro da campanha? O senhor falou simplesmente, vem de onde tem.
Não é de onde não tem que vem, né? Mas, assim, eu achei curta e grossa. Mas tem duas ideias generosas. A ideia que o senhor falou, primeiro tem a ideia, o Rodrigo Maia, na última, de 2015, ele teve a ideia de proibir as empreiteiras. Eu falei, Rodrigo, todo mundo tem interface com o Estado. A indústria farmacêutica tem com a Anvisa, os bancos têm com o Banco Central. E aí você vai, todo mundo tem lá a sua meia entrada, né, de alguma forma. Então, você proibir só, porque as empreiteiras, o Joesley resolveu arrasar com esse capital, mostrando que a proteína animal também dá substância. Bem, a outra é o presidente. O Gilmar também me falou sobre isso, e o próprio presidente Michel Temer, na última entrevista, falou essa questão. Exceto o Guilherme, que teve coragem de pôr a cara e ser vice da Marina, eu não consigo imaginar o Bradesco, o Itaú, a Vale, a CSN, falando assim. Aí a Vale do Rio Doce vai falar assim, eu sou Bolsonaro e não abro, só vou doar para ele. E aí depois segura o tranco se o Lula ganhar, ou se o Dória ganhar, ou se o Geraldo ganhar. Eu não consigo ver, a não ser uma pessoa ideológica com valores sólidos como o Guilherme, um empresário que põe a cara com as suas convicções. Ele é a exceção que combina a regra. Mas a ver. O Paulo pergunta sobre candidaturas avulsas. Eu tenho muita resistência, eu acho que os partidos são uma instituição importante, embora esteja esse conceito em crise na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Há uma crise, um mal-estar. Mas, assim, para cargos majoritários, é possível, atendidas algumas pré-condições, pensar em candidatura independente. Porque tem que perguntar também, independente de quem, né, cara pálida? É assim, mas eu acho que precisa valorizar o sistema partidário. A Lara toca em pontos importantes. Lara, eu quero recordar, quer dizer, a cláusula de desempenho e o fim das coligações corrige esse problema. Mas vou te lembrar o Tiririca de 2010. Você sabe quem ele levou para o Congresso? O protógenes do PCdoB e o genuíno do PT. Todo voto é válido, tem seu valor, não há juízo de valor, mas o espírito do eleitor do Tiririca não tem nada a ver com o espírito do eleitor do genuíno. Mas isso, o fim das coligações, resolve. Você tem razão absoluta, foi o dilema que eu passei na reforma de 2015. O Henrique Fontana, que teve aqui num debate, chegou a propor que o PT se somasse com o PSDB na votação, se fosse o distrital misto alemão. Aí eu fui explicar a sanfona de cadeiras para ajustar a proporcionalidade na bancada do PSDB, que é a que tem a média intelectual. Eu me embolei tanto, ninguém entendeu patavinas. E se a gente falar que vai aumentar a cadeira de deputado, nós vamos apanhar na rua. Já estamos apanhando por outros motivos, mas vamos apanhar por mais esse. Eu, na verdade, acho que nós devíamos encarar a proposta do Macron de diminuir 1/3 das cadeiras do Senado e 1/3 da cadeira da Câmara, mas vai falar isso lá no plenário. Então, assim, é difícil o negócio do distrital misto alemão. Eu sou a favor do distrital misto alemão, mas na bancada do PSDB eu tive dificuldade de explicar, desisti e fiz o distrital misto rígido. Desenho dos distritos. O meu projeto de lei ordinária, que introduz a regionalização, eu fui secretário de Saúde de Minas 8 anos. E um dos instrumentos de planejamento é o plano diretor de regionalização, porque tem um processo. Aí eu apliquei aquilo, dando as diretrizes, quem fixaria, porque não pode ser os deputados, seria o TSE com os comandos da lei. Você tem as micro e mesorregiões do IBGE, tem as atuais comarcas, zonas eleitorais, então teria princípios de contiguidade territorial, conexão logística, porque, por exemplo, lá na saúde, por exemplo, tinha Manga e Janaúba, 100 quilômetros. Só que o polo microrregional dela é Januária, que é 200. Por quê? Porque tem o Rio São Francisco no meio e não tem ponte. Então, assim, conexão, contiguidade. Então, você dá os mandamentos legais e o TSE, com o IBGE, propõe evitando o efeito salamandra e aquelas trucagens todas. Por último, algumas questões tópicas que foram levantadas. Teto por candidatura está na infraconstitucional, mas está muito elástico. O deputado, por exemplo, é 2,5 milhões para o Brasil todo. Então, está muito elástico, nós vamos discutir semana que vem essa questão. Eu acho que tinha que ser
adaptada a cada estado, unidade de federação. Teto de pessoa física. Eu tenho um destaque propondo que seja R$30 mil. O Vicente está propondo 10 mil. Não vai ter público, não vai ter empresa. E você vai limitar uma campanha. Eu já coordenei 7 campanhas majoritárias, de prefeito, governador e presidente da República. Fui da coordenação. Uma campanha de presidente não fica menos de 50 milhões, ainda que ela seja muito austera. Você não consegue com R$10 mil de pessoa física. E surgiu uma proposta do professor ali, uma coisa importante, não permitir diminuir o fundo partidário, que é só para custeio da atividade do partido, dessa coisa desse partido que aluga uma salinha pequena no telefone e põe uma secretária. Os outros partidos grandes, que são para valer, têm uma mega estrutura de comunicação, de estudos e tudo mais. Então, alguns partidos economizam para investir nos deputados. Teto da pessoa física ficou 10 mil, mas eu estou com destaque 30 mil. O autofinanciamento seria 7% do teto do cargo. No caso de deputado, sendo 2,5 milhões, daria 170 mil, não seria os 10 mil, como foi cobrado pelos 2 debatedores. Eu propus cortes de despesas, o relator não acolheu, como, por exemplo, proibir carro de som, que eu acho uma coisa de péssima qualidade, irrita as pessoas. Em cidade pequena, quem está doente, estudando para um concurso, ou trabalha de noite, aquilo passa. E, se for levar a sério a lei, porque não pode, igreja, hospital, escola, tem que respeitar Então, a cidade é tão pequenininha que não tem onde o carro rodar, né? Então, mas o Vicente não aceitou. E propus isso que o presidente tem um destaque meu, que nós vamos fazer do PSDB, que nós vamos fazer no plenário, que é, primeiro, programa majoritário de TV só no estúdio. O candidato, admitido o modelo de entrevista, você leva o Bial, o Roberto Dávila para lá, para não ficar muito chato, pode, se o candidato quiser falar direto, sem trucagem, sem externa, sem jingle, sem nada, uma vinheta de abertura, uma vinheta de fechamento, aí o Rui vai ter que se desdobrar para tornar interessante, mas o candidato vai ter que mostrar conteúdo, convicção, valores, propostas. E aí, teve um candidato em Minas que se elegeu governador sem falar uma palavra. Tinha um bonequinho, tinha um desenhozinho, tinha uma mesa redonda que ele não participava. Se elegeu governador de Minas. E propomos também, nesse mesmo destaque, que o tempo de televisão seja só o proporcional ao titular e vice, para acabar o mercado de minutos. Mas isso já foi derrotado em 2015. Mas, na verdade, eu estou propondo... O Caixa 2 comeu solto em 2016, não tenham dúvida disso. Eu chegava na cidade, eu fui em 80 cidades na última eleição municipal. Aí eu chegava para o meu parceiro lá, o teto era 120 mil na cidade, o teto físico por cidade. Eu falei, chamava num canto o prefeito, quanto está custando a campanha? 1 milhão. Eu falei, mas como é que vocês estão fazendo? Contratamos 200 meninas. Eu falei, mas todo mundo fala que é R$1.000 os 45 dias, então só aí já estourou o teto. Não, mas não estão pagando por fora. Eu falei, você é doido, vão te gravar, vão te fotografar. Não, o adversário está fazendo também. Então, assim, achar que não teve Caixa 2, que foi uma maravilha, que aquilo é um modelo, é ledo engano. E, na verdade, o sistema partidário faliu. Lá tem uma clivagem. Às vezes, a orientação de partido prevalece, mas, gente, vamos dizer claro, a frente do agronegócio é a que tem maior peso, a segunda é a frente evangélica e a terceira bancada chamada da bala. Então, tem cortes transversais que passam por todos os partidos, que são outras orientações. Então, como não vai dar nada, eu estou com essa proposta, porque constituinte exclusiva não tem nexo, porque você não faz um processo constituinte em plena democracia. Você só constitui uma nova ordem quando tem ruptura, senão vira a dualidade da Venezuela. Você tem uma constituinte, tem um parlamento e tem aquela quebra da ordem institucional. Então, não há que se falar em constituinte exclusiva. Mas o parlamento não vai se autorreformar. O sistema pode... Eu pensei num plebiscito, porque não sai proposta, porque o referendo pressuporia uma proposta do Congresso, e o Congresso não chega a lugar nenhum. Vamos haver terça-feira, é o teste. Se não passar terça-feira,
a parada leva à última esperança, de 7 de setembro. Né? Um abraço. Obrigado, Marcos. Pensando incrementalmente, por favor, deputado. Tadeu. Aqui, rapidamente, as observações do presidente Fernando Henrique, eu também partilho da ideia de que a gente não... O que é que dá para fazer? Realmente, isso é querer correr o risco de piorar, como o Bruno disse aqui muito bem. Se a gente quiser alterar tudo achando que estamos no pior dos mundos, a gente corre o risco de ficar realmente no pior dos mundos. Então, acho que essa experiência da digitalização com os vereadores seria uma coisa boa, porque a gente nunca decide bem quando tem, de fato, o interesse direto no assunto. Então, eu acho que reforma política, tributária, ela sempre deve ser pensada para um tempo médio, porque a gente sai do calor do interesse direto. Então, acho que seria uma boa coisa pensar a experiência na eleição de vereador. No financiamento, essa coisa do limite dos gastos, tem uma coisa muito interessante na proposta do Pestana, era, naquele fundo que você propôs, era dos 2% do imposto de renda, e que uma parte, um percentual desses 2% seria distribuído por todos os partidos. Eu achava essa ideia muito boa, porque quer doar, uma parte da doação vai ser para todos os partidos. Eu acho que isso diminui a desigualdade. Então, e principalmente se a gente faz isso via justiça eleitoral. Eu acho que uma gestão da justiça eleitoral seguramente daria uma credibilidade a esse modelo. Concordo inteiramente. Sobre candidaturas independentes, Paulo Sotero, eu tenho particularmente uma simpatia muito grande, porque eu acho que não vejo por que não se pudesse, num dado momento, até porque as estruturas partidárias hoje do Brasil são oligárquicas, são cristalizadas e inibe a renovação e a participação de novas lideranças que poderiam surgir se fosse mais atrativa a inserção na vida partidária. Normalmente, você tem uma direção distanciada da base. Acho que é fundamental a gente aprimorar a ideia de que a direção do partido não pode ser um juízo de vida ou morte sobre os candidatos, sobre os filiados do partido. Hoje você tem uma direção, uma comissão provisória num dado município, ela é dissolvida assim, nem a Inquisição tem o poder que, às vezes, tem a direção dos partidos. Então, acho que a candidatura independente ela vem ao encontro de enfrentar esse tipo de dificuldade. Mas eu tenho uma preocupação, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa pelo lado positivo da candidatura independente de alguém que quer arejar a política, oxigenar um ambiente que precisa de renovação. Mas vai ter também lá o sujeito pensando com os velhos olhos, querendo estar à margem do limite da vida partidária para ser candidatura sem nenhum compromisso com essa renovação na política. Então, tem uma preocupação que, enquanto o Brasil ainda não tenha partidos fortes e mecanismos de fortalecimento partidário, a candidatura independente talvez ainda não tivesse madura no atual estágio da nossa institucionalidade. As observações que faz a Lara Mesquita, eu quero aqui compartilhar de que a gente deva sempre qualificar o debate de que participamos. Eu tenho simpatia pelo sistema proporcional versus uma alteração como o distritão. Acho que a gente não precisaria mexer, eu acho que eu deixei isso aqui claro. Quando a gente falou aqui, pelo menos, sobre o sistema alemão, é o que me parece o sistema distrital misto, 100% proporcional. É o que eu considero que é o ideal, mas eu sei que a proposta faz uma previsão diferente, apenas a divisão das vagas por uma forma de escolha apenas. E a questão dos partidos, claro que o problema não é o número de partidos, mas é o número de partidos diante dessa ordem que está posta, que tem acesso a fundo partidário e tempo de televisão, um partido que não tem sequer um parlamentar. Então, eu, assim, para ser bem breve, era isso. Obrigado. Queria aproveitar, então, e começar pelas respostas à Lara. Eu acho, Lara, que em relação a essa questão do efeito Tiririca e Russomano, né, que foi mencionado aqui, eu acho esse é um problema que parece maior do que, de fato, ele é, porque são raros os casos, e eu acho que a gente pode adotar um mecanismo para corrigir isso, que é
a exigência de um número mínimo de votos do candidato que é puxado pelo sistema proporcional, como 10%. Mas é posterior, né, à eleição dos que foram puxados pelo Tiririca. Tem, mas foi depois da última eleição, foi já na reforma eleitoral de 2015. Então, começou a ser testado nessa eleição municipal, né? Eu acho que o sistema alemão é uma boa saída também, embora eu acho que talvez seja mais razoável a gente começar pelas pequenas reformas. Eu vou concluir falando isso, respondendo ao presidente. Mas eu, se fosse para escolher a votação numa lista, ainda preferiria, por mais complicada que fosse, a gente caminhar para uma lista aberta ou semiaberta como essa do sistema belga. Eu acho muito ruim deixar na mão das burocracias partidárias, quaisquer que sejam, essa escolha da ordem. Acho que isso não vai dar coisa boa no Brasil. Não acho que o nosso problema seja o excesso de partidos, acho que o nosso problema é o pequeno número de partidos. A gente tem muita legenda, né? Partido a gente tem pouco no Brasil. Então, acho que a gente tem que adotar cláusula de desempenho, facilitar a criação de partidos, dificultar o acesso a tempo de TV e fundo partidário, como eu disse antes. Quanto ao desenho dos distritos, eu acho que pode ser confiado a uma empreitada conjunta dessa, como o TSE/IBGE. Eu sei que isso é um problema difícil. Agora, eu acho pior deixar para o poder político decidir isso, quer dizer, deixar para o parlamento desenhar, acho que seria uma tragédia ainda maior, seria ainda mais difícil. Então, se for para alguém desenhar, acho que o IBGE com o TSE seria uma boa tentativa, com critérios aí como os apontados pelo Pestana. Eu acho que candidaturas independentes podem ser uma espécie de válvula de escape do sistema. Eu não acredito que isso resolva o problema do país, mas eu tenho até simpatia mesmo para o parlamento, embora eu acho que numa casa de 513 a gente teria talvez 5, 10. Pois não. Na Alemanha, na Constituição do pós-guerra, se prevê a possibilidade de candidaturas avulsas. Em 1947 foi eleito um indivíduo. De lá para cá, nenhum. Pois é. Não, quer dizer, não é simples, essa questão de candidatura avulsa é irrelevante. Basicamente, tendo ou não tendo, dá na mesma. Pode ser uma saída. Em relação à Constituinte exclusiva, como dizia o Pestana há pouco, eu não veria nenhum problema constitucional também se ter uma Constituinte exclusiva para o sistema político. O problema é o seguinte: qual vai ser a regra da escolha dos constituintes? Quer dizer, não resolve o problema. O problema é escolher o método de recrutamento e seleção. E se você for fazer isso através de uma constituinte, o problema se repete, porque eles vão ter que ser eleitos. Eleitos como? Com que financiamento, né? Então, acho que é melhor a gente atacar o que a gente tem pela frente. Por fim, em relação às perguntas aqui do presidente, primeiro, doações doação via TSE. Eu acho que essa é uma boa solução. Eu fiz uma consulta em 2013 ao TSE, perguntando se não seria possível crowdfunding para candidatura já na eleição seguinte. E isso não foi aceito. O TSE não reconheceu, e é algo simples. Quer dizer, um grande serviço que o TSE poderia prestar ao país é criar uma plataforma de doação por cartão de crédito, direto para os candidatos. Quer dizer, não há nenhum problema em se fazer isso. Aumenta a transparência, o recibo do eleitoral já é do TSE para o eleitor, não precisa nem passar, o candidato não tem que assinar nada, é uma burocracia horrível. Me parece que o TSE tende a decidir por isso. Acho que o próximo presidente, o ministro Luiz Fux, está preocupado com isso. Acho que tende a se debruçar sobre esse tema, e acho que a gente pode ter um resultado via TSE importante nesse sentido, de doações via TSE. Agora, um problema que eu tinha anotado para falar, acabei não mencionando, isso deixo só como preocupação, é assim: independente do valor do fundo eleitoral, do fundo partidário, o fundo partidário já tem suas regras, mas se fosse criado qualquer valor para um fundo para o financiamento da democracia, qual seria o critério de distribuição desse fundo? Esse é um problema grave, porque, vejam bem, reparem bem, se o Supremo entendeu que aquele financiamento de empresas privadas é inconstitucional, ele produziu um resultado que é o atual Congresso e a atual distribuição de votos. Então, se você distribui 98% do novo fundo com base nos votos alcançados na eleição anterior, você, no fundo, está eternizando o efeito do financiamento privado, só que agora com dinheiro público. Então, essa ideia do Caiado de permitir que as pessoas indicassem, eu sei que também não tem solução simples nem imediata, mas ter essa preocupação é importante. Primeiro, não pode ser só 2% igual para todo mundo. Adotou a cláusula de desempenho, tem uma regra qualquer para quem tem representação no Congresso ou quem teve X votação na última eleição,
tem que ter uma parte maior igual para todo mundo, senão você congela o sistema. Com os grandes continuando grandes, os médios, os pequenos. Eu acho que isso a gente tem que se preocupar. Distrital para vereadores, eu acho que seria uma boa experiência. Eu não acho que isso necessariamente tem que ser visto como algo ruim, porque pode ser uma experiência extremamente bem-sucedida. Quer dizer, não há qualquer questão ética de não se tentar com uma eleição municipal. Acho que até uma precaução que o país pode tomar para dizer, vamos ver como é que funciona, funcionou, os distritos funcionaram, e se for uma boa experiência, vai ser adotada em nível federal. Quer dizer, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. E eu aposto muito nessa solução pouco a pouco. Acho que ela é mais realista, é mais pé no chão, e ela pode ser aplicada. Com a aprovação dessa PEC, com a limitação lá da venda do tempo de TV, essa cláusula que o Pestana quer destacar, e cláusula de desempenho, mesmo 1,5%, que vai ser 1,5%, mas depois vai ser 2, 2,5%, 3%. A gente já chega num patamar razoável. Vai ser daqui a 12 anos, 16 anos. Bom, se a gente tivesse feito isso 12 anos atrás, hoje a gente estaria diferente. Então, o tempo vai passar de qualquer forma. E, por fim, presidente, quando a PEC 37 foi derrotada lá no plenário da Câmara, depois de muita mobilização na jornada de junho, né, que queriam aprovar aquela PEC, que era proibir o Ministério Público de investigar. Ia ser aprovada. O Pestana já estava lá, ia ser aprovada. Só não foi aprovada porque algum herói anônimo começou a levar a placa PEC 37 não para as manifestações, pegou a placa, muita gente até não sabia o que era PEC 37, mas ficou contra, felizmente. E aí o presidente da casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, não queria mais votar, porque sabia que se votasse ia perder. Bom, conseguimos levá-la à votação, conseguimos derrotá-la, e depois de derrotar a PEC, eu estava em cima da tribuna, desci, passei perto de um colega e falou assim, votar contra, eu fui obrigado a votar, agora cantar em nacional, não canto não, comemorar. Eu não queria comemorar, então o senhor falou do nacional, realmente o nacional nem sempre é cantado com as melhores intenções e nem sinceramente. Bom, eu queria terminar dizendo o seguinte, parece tudo muito difícil, né? A gente tem um cenário difícil pela frente, mas esses dias também, ouvindo o ministro Barroso falar, ele citou uma frase que eu achei muito boa, e tenho repetido onde vou, né? A gente não tem nenhuma prova de que o otimismo funcione, mas a gente sabe que o pessimismo funciona. Né? Quer dizer, basta acreditar que as coisas vão ficar pior, que elas ficam piores. Né? Então, nós não temos alternativa, vamos ser otimistas, realistas, esperançosos, como diria o Suassuna, esse grande pernambucano, ele dizia que gostava de ser realista e esperançoso. Né? Vamos apostar nisso e construir um país melhor, todos nós. Eu tenho certeza que vai ser um prazer fazer isso ao lado das senhoras e senhores e dos colegas aqui. Muito obrigado. Tá bom.